preparem o coração. Esse final de semana tem tudo para ser um teste para cardíaco. Nesse final de semana, um capítulo importantíssimo da categoria mais difícil do UFC será escrito. Neste sábado, lá em Vancouver, o ex-campeão Charles do Bronx enfrenta o quarto da categoria, o Beneil Dariush, e o vencedor pode muito bem conseguir um title shot contra o Islam Makhachev lá em Abu Dhabi. Essa luta é muito interessante. São dois caras mais ou menos com o mesmo tamanho e a mesma idade se enfrentando por um prêmio muito valioso que está em jogo. E além disso, para mim, o mais legal é que os dois têm trajetórias muito parecidas no MMA. Tanto Oliveira quanto Dariush vieram do jiu-jitsu e desenvolveram sua trocação no MMA, tendo o Muay Thai como base. E, mesmo que sem querer, os dois acabaram tendo a mesma escola como origem. Isso porque, enquanto o Charles treina na Chutebox Diego Lima, o Dariush faz parte da Kings MMA, comandada por nada mais nada menos que o Rafael Cordeiro. Para quem não sabe, o Rafael Cordeiro era um dos principais nomes da lendária Chutebox lá de Curitiba, que no início dos anos 2000 revelou nomes como Vanderlei Silva, Maurício Shogun e Anderson Silva. Como treinador, o Rafael já esteve nos corners de Fabrício Verdun, Rafael dos Anjos e Lyoto Machida. Inclusive, em 2012 e 2015, ele recebeu o prêmio de Treinador do Ano. Em primeiro lugar, eu acho muito importante deixar claro que, pelo menos no papel, essa luta não é fácil para nenhum dos dois. Apesar de ainda não ter enfrentado o pelotão de cima da categoria, o Dariush é muito embaçado, em pé e principalmente no chão. Falando isso porque quando essa luta foi anunciada, eu lembro de ver muita gente subestimando o Dariush. Eu lembro de um cara em específico falando das derrotas do cara do passado, falando, por exemplo, do Michael Chiesa e do Alexander Hernandez, e dizendo que por conta disso ele não seria um grande desafio para o Charlinho. E vejam só, eu não sou um grande fã do Dariush, mas eu acho que olhar para as derrotas do passado e julgar que por conta delas o Charlinho vai passar por cima é um tratamento bem parecido com o que o Charles recebia há alguns anos atrás. Afinal de contas, se o Dariush foi nocauteado pelo Hernandez e finalizado pelo Chiesa, o Charlinho também foi nocauteado pelo Cub Swanson e finalizado pelo Ricardo Lamas, isso sem falar em Paul Felder e vários outros. Eu tô dizendo isso porque se aquele Charles de 2016 não existe mais, o Dariush também evoluiu bastante nos últimos anos. Agora, uma coisa que eu vejo poucas pessoas falando aqui no Brasil é sobre o alto nível da luta agarrada do Dariush. O cara é faixa preta de jiu-jitsu do Rômulo Barral e, como se isso não fosse o bastante, ele competiu e muito na arte suave. Entre os anos de 2009 e 2012, lutando com 82 quilos, ele foi 3 vezes vice-campeão mundial de jiu-jitsu, nas faixas azul, roxa e marrom. E sem kimono ele foi campeão no peso na azul, na roxa e na marrom, além de ter sido vice-campeão no absoluto também como faixa marrom. Inclusive, para quem é do jiu-jitsu, assistam a luta dele que está aqui no YouTube contra o Kron Gracie. Assim vocês vão ver o alto nível de luta agarrada que o cara tem. No MMA, de fato, ele não é conhecido por ser um grande finalizador, mas em contrapartida ele também não tem medo de ir para o chão com ninguém. O Benny já enfrentou caras como Thiago Moisés, Carlos Diego Ferreira e Matheus Ganrot, todos ótimos na luta agarrada, e ele trocou grappling com todos. Isso quer dizer que é impossível finalizar o Dariush? Claro que não, ele já foi finalizado antes, inclusive, pelo Michael Chiesa, mas não será uma missão fácil. Agora, antes que alguém fale que eu estou subestimando o Charles, calma, vocês vão ver daqui a pouco que não é o caso. Fica aqui comigo. Em pé, os dois, seguindo o estilo chutebox de ser, adoram uma trocação franca, mas na minha opinião, o iraniano consegue ser um pouco mais estratégico às vezes. Ele inclusive está bem confiante, já falou em várias entrevistas que vai fazer parecer fácil. Na parte em pé, eu confesso que eu tenho uma dúvida grande com relação a quem tem mais poder de nocaute. Na minha opinião, eu acho que o Dariush tem uma leve vantagem por já ter algumas vitórias com golpes singulares, mas isso é só achismo, nunca tomei porrada de nenhum dos dois e nem quero. Para mim, é muito claro que o Charles é mais rápido e mais versátil em pé. Ele chuta melhor, tem ótimas joelhadas e cotoveladas no clinch e costuma começar as lutas a 100 por hora, diferente do seu adversário que começa meio devagar. Inclusive, apesar de ser canhoto e ter muito poder de nocaute, eu acho a trocação do Dariush meio estranha, menos fluida do que a do Charles. Agora, uma das grandes questões dessa luta é o momento psicológico do brasileiro. Perder o cinturão pro Makhachev depois de batalhar tanto para conquistá-lo deve ter sido um golpe duro. Como é que será que está a cabeça dele? Agora, tendo em mente que esse combate foi adiado 2 vezes a pedido do brasileiro, isso mostra, pelo menos para mim, a seriedade e o cuidado com que ele leva essa luta, até porque é um dos combates mais importantes da carreira dele. Óbvio que quando o Charlinho se aposentar, muitas outras lutas virão à mente quando pensarmos na carreira dele. No entanto, tendo em mente o momento que a divisão dos leves atravessa, essa é sim uma luta muito importante para o brasileiro.
Uma vitória deixa ele lá em cima, próximo de um title shot. Já uma derrota provavelmente o obrigaria a lutar com a galera de baixo, que não faz parte do top 5. Eu acho que vai ser uma guerra. Eu vejo os dois lutadores muito nivelados e por conta disso é muito difícil apontar um claro favorito. Mas sei lá, acho que o Charlinho tem um pouco mais de chance. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já sabe. Deixa o like, isso me ajuda bastante e assim o YouTube indica esse vídeo para outras pessoas. Coloque nos comentários as expectativas de vocês para a próxima luta do Charlinho e se inscreva no canal para conferir tudo que vai ser lançado por aqui. Se vocês quiserem conferir outros conteúdos do Corner Preto, nos sigam nas redes sociais que estarão aparecendo na sequência.